e quando começar a gente... Beleza, então. Bom, vamos começar então a primeira reunião do GT, do grupo de trabalho, que a gente vai discutir sobre o que foi alocado para a gente, né? Que é sobre... são dois grandes assuntos, né? Primeiro, do posicionamento político, partidário, religioso, do vínculo às instituições de representatividades do estudantil superior ao CA, né? A gente tem que discutir, basicamente a gente vai fazer na reunião, discutir quais seriam os pontos que merecem ser atualizados ou mudados do estatuto em relação a esses dois grandes pontos. Minha proposta é que a gente comece dessa parte do posicionamento político partidário religioso, que eu acho que é uma parte um pouco mais simples, né? Que não tem, pelo menos ao meu ver, não tem tantas coisas a mudar, talvez algumas coisas a acrescentar, mas a gente realmente, é um assunto que a gente é um pouco, justamente pelo CA ser o que é um CA, a gente tem algumas certas coisas que a gente realmente tem que colocar, não tem tanta discussão. Não sei o que o Luiz pensa. Assim, seguindo uma lógica bem processual mesmo, eu acho que o principal é, né, que tem um documento muito específico da União Nacional dos Estudantes e da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, impetrado contra o Ministério da Educação, mandado de segurança 25174, onde na decisão do STJ existe a questão do reconhecimento da prática de política estudantil, isso sem problema algum, mas, né, acho que o ponto principal, né, do que o ministro relator diz, né, em seus votos da decisão monocrática, é a permissão, né, de prática política, mas jamais, né, um entravamento, né, ou um aparelhamento de ideologias ou convicções religiosas que proíbam o livre exercício de associação. Meu pensamento é, digamos, somente isso. Se eu não me engano, o estatuto atual, ele fala justamente disso, né? A gente não tem nenhuma filiação, nenhuma prática religiosa permitida em estatuto. E Sim. sobre, assim, manifestações políticas, obviamente, é algo que, se você não permite que você faça manifestações políticas, você tá meio que, né, sei lá, nem Exato. tem mais centro acadêmico, né? Exato. Mas o que tem hoje no estatuto é que não é permitido a filiação oficial do centro acadêmico ou de membros que são eleitos para a diretoria. Eles não podem estar, no momento, filiados a nenhum partido político, se eu não me engano. E o CA também não pode ter uma filiação político-partidária, né? Oficial, assim. Não pode estar Sim. oficialmente ligado a um partido. Na minha Sim. visão, isso é algo que não deve mudar. A gente deve manter dessa Concordo. forma. Concordo. Que é algo que, assim... Aí depois, mais pra frente, quando chegar na parte que a gente for discutir eleições, aí a gente, obviamente, volta um pouco nesse ponto, Uhum. porque tem uma parte que seria interessante pedir, para quando a pessoa for se candidatar, para ela comprovar que ela não é filiada, né? Sim. Colocar isso no estatuto, que a gente vai exigir uma comprovação de não filiação, né, a nenhum partido. Mas assim, eu Sim. acho que, na minha opinião, eu acho que essa parte tem que ser mantida. Eu acho que tá bom do jeito que tá. Uhum. E é algo que. A não ser que tenha realmente algum ponto de redação, assim, que vocês olham, como eu não sou muito da área, alguém que Uhum. entende mais, quiser lá ler e falar, olha, talvez seja melhor escrever desse jeito. Eu acho que, Juan, como é questão de redação, isso é menos problemático, se for essa questão, tá? Mas eu acho que o cerne, como são as questões da ideia, né, da ideia do texto estatutário, eu acho que está tudo bem.
porque, né, mantemos a mesma forma, e aí, vamos dizer, o design da informação, a gente só revisa para ver se está tudo certo mesmo, congruente com essa ideia. Sim, sim. Também tinha um outro ponto que foi levantado, que era sobre se até que ponto, tipo, por exemplo, o CA a gente deveria colocar em estatuto, em uma coisa assim, que é algo que, querendo ou não, por exemplo, se o CA se manifesta para criticar alguma ação de algum governo que a gestão que está no poder não concorda, né, e tal, Sim. isso pode ser considerado como uma espécie de posição partidária. Tem Aí pessoas que vão considerar isso. eu acho que isso, E aí foi algo que foi pedido para ser discutido você, aqui. sim, não, eu acho Né? importante isso, e isso é uma coisa importante justamente porque, assim, críticas a gestões, né, eu acho que não é nenhum problema. Porque, assim, todos nós vivemos em uma sociedade onde nós temos que avaliar sempre o que a gente está vivendo, normalmente. Mas eu acho que o problema das críticas é que elas devem ser baseadas no princípio moral de não de não parcialidade para um lado ou outro, né? Nós somos uma instituição acadêmica vinculada a uma instituição pública, então eu acho que o principal em críticas no nosso centro acadêmico a gestão do governo A ou do governo B, ou da própria reitoria A, da própria reitoria B, seriam pautadas em questões técnicas, principalmente, e questões de representação estudantil no que cerne, né, a nossa liberdade de expressão, tanto pela Constituição Federal, mas também nos direitos e deveres do Estatuto da USP. Eu acho que esse é um ponto principal, porque, assim, a crítica a algum elemento, sei lá, vamos dar um exemplo bem bobo. Ah, eu não gostei que o. Deixa eu imaginar uma coisa bem tonta, assim. Ah, eu não gostei porque o reitor não colocou ar-condicionado na fé. Beleza, vamos supor uma coisa assim, né? Você faz uma crítica, assim, você procura, sei lá, uma norma do Ministério do Trabalho que precisa do ar-condicionado para os funcionários. Nem do Ministério do Trabalho, é uma norma da uma norma brasileira, uma norma técnica, né, NBT. E aí, tipo, beleza, você faz isso, mas eu acho que o problema seria a gente falar, porque quando era o reitor tal, nananã, e fazer um culto personalíssimo a algo, a alguém, aí isso começa a ser problemático para o centro acadêmico e gera uma divisão entre os associados. Eu concordo, eu concordo. Eu só acho que críticas, né, tem que ser baseadas em evidências, né? Evidências boas, e se a gente tem, não tem nenhum problema em fazê-las. E outro ponto que, assim, mas isso aí vai, obviamente, não acho que isso tem que entrar no estatuto, mas só um ponto moral, assim, que eu acho que você quer criticar, você tem que garantir que a sua casa está bem organizada, né? Então não adianta a gente Exato. sair criticando um monte de coisa enquanto o CA pode estar muito desorganizado e não está cumprindo com o seu papel, né? Em que acho que primeiro a prioridade tem que ser sempre vamos cumprir com o nosso papel minimamente e depois você pode sair criticando outros, né? Exato. Mas eu concordo com o que você falou, Luiz. Uhum. Uma coisa que eu ia citar também que eu acho importante, assim, toda associação normalmente, além do seu próprio estatuto social, ela tem um regimento interno, que lá vai ter muitas questões, né, de comunicação, de detalhamento de processos da própria entidade, quais como funcionam as reuniões. Eu acho que lá talvez no próprio regimento, né, que é uma coisa que se prevê normalmente no estatuto, possa ter mais um lado assim de detalhar como deveria ser uma comunicação assertiva do centro acadêmico, que eu acho que isso não tem problema algum. E justamente para mostrar para os alunos, né, que a gente está ali por eles, né, mantendo essa visão que a gente acabou de discutir aqui. Sim, sim, certamente. Deixa eu só verificar se tinha mais algum ponto que eles pediram para colocar aqui sobre esse exato
Eu acho que não, eu acho que era só isso. Então, acho que, bom, para relatora, só para facilitar a vida, a gente. Depois você me corrige se eu tiver errado, Luiz. A gente chegou à conclusão que na grande maioria das coisas, o que está escrito lá no estatuto atualmente sobre esses pontos, eles é, deve ser mantido, só realmente olhar uma questão da própria redação mesmo, para ver se não merece uma atualização da redação, que o CA pode fazer críticas a eventuais gestões, desde que elas sejam pautadas, né, em evidências, que não sejam ataques pessoais, e que a gente acha que o CA tem que ter esse direito de ter esse tipo de posicionamento. E deixa eu ver, tinha mais uma coisa que eu esqueci, Luiz? Ou era em relação a Tem uma isso? questão que Ah, é justamente um pontinho, que é a questão das instituições de representação, né? Instituições de representação do estudo superior. então Eu acho eu, que eu esse ponto. ia eu ia começar a fazer essa discussão agora, depois que a Ah, tá. gente eu tava pensando em tratar do como se fosse dois pontos, né? Se falar Entendi. primeiro desse pedaço e aí depois do outro. Ah, tá. Não, É. tranquilo. Se você quiser, pode começar então. Não, então, basicamente só se você quiser continuar introduzindo o assunto, Ah, claro. É que assim, no texto antigo do Estatuto, né, existia a menção de que o CA reconhece tanto a UNE quanto o DCE da USP como entidades representativas do movimento estudantil. Eu faria só um adendo. Reconhece porque participa como membro solidário no movimento estudantil, mas de nenhuma forma ele se subordina porque a pessoa jurídica possui sua autonomia. eu concordo, eu concordo. Eu acho que assim, se a gestão que está eleita lá quiser se associar mais, como é que fala? Mais ficar mais próximo dessas outras entidades de representação estudantil, tudo bem. Mas se tiver uma gestão que não quiser, também tudo bem. Então acho que esse adendo é realmente importante para ficar bem Sim, explícito que, assim, a, a liberdade que o CA vai ter de se associar é, de maneira mais próxima ou menos próxima vai variar de gestão para gestão e tudo bem, do que eles querem fazer, né? justo. Eu acho que isso é um ponto principal, porque, assim, né? Uma das coisas que eu acho que é importante, né, uma opinião assim dessa questão de proximidade, né? A gente pode até tentar, como que eu vou dizer, mitigar esses pontos, mas principalmente esse último, de que o CA jamais vai ser filiado automaticamente a alguma coisa em que ele não tenha discutido, né, e não seja também de grande valor para os alunos, como também não vai fazer participação no movimento se ele não quiser, né, o que a gente falou aqui. E, claro, a gente, por questões legais, né, que a gente falou lá no começo, existem, né, em muitas entidades do movimento estudantil um certo, como que eu vou dizer assim, aparelhamento de entidades com movimentos políticos partidários, sindicais, etc. E a gente, não porque a gente participa, a gente vai ser vinculado a isso obrigatoriamente. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito explícita, que é muito diferente, né? O que a gente estava falando aqui, quando a gente participa ativamente junto, sei lá, do DCE e tal. A gente pode ou não assinar uma carta, um ofício, uma moção, todo mundo em conjunto. Caso não, a gente não queira, tá tudo bem, mas em nenhum momento a gente vai ser reconhecido como um órgão que aceita todas essas deliberações. Esse é meu ponto principal de reforço, até para evitar que aí os associados falem que existe essa questão dentro do nosso CA. Sim, é importante, eu concordo. Então, assim, a sugestão seria só fazer um adendo ao parágrafo, né, que tem. Sim, só fazer um adendo assim no parágrafo, que não existe vínculo de subordinação. Sim, sim. Eu concordo com isso. Eu imagino que quase todo mundo vai concordar, até porque, como eu falei, é uma questão que
acho que é importante a gente também mostrar que legalmente a gente, se eu não me engano, legalmente a gente não poderia, nem se a gente quisesse, né? Exato, dá muitos problemas e, assim, nós somos uma associação que é para fazer o interesse de todos. Se fosse uma associação com ideologias específicas, a gente não seria mais uma associação, a gente ia ser um partido político. Sim, sim. A gente tem que, a gente tem que representar todos os alunos e os seus interesses mais diversos, né? Então, deixa eu ver. Eu vou verificar se não tem mais nenhum ponto que eles pediram para discutir sobre exatamente isso aqui, mas eu acho que não. Eu acho que não. Tem mais algum ponto que você queira falar, Luiz? Seria uma mudança legislativa, redacional no texto do estatuto, perdão, que talvez eu acho que aglobe tudo isso que a gente discutiu. Posso dar uma ideia de texto, só bem por cima? Claro, pode falar. Colocar, tipo assim, o Centro Acadêmico Flaviana Condeste Favaretto, enquanto associação dos discentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, é uma entidade soberana independente dentro de suas limitações legais, não se subordinando ou ainda admitindo interferência externa de qualquer tipo em suas atividades por outras associações acadêmicas, centros acadêmicos, diretórios estudantis ou centrais, órgãos de classe, partidos políticos, sindicatos, agremiações de qualquer tipo, exceto por força de lei. Eu acho que isso contempla tudo. Eu acho que. Eu realmente acho que isso contempla tudo e seria uma adição ao que a gente já tem ou seria uma substituição? A gente podia pegar o texto e colocar um artigo só escrito isso, E porque aí aí já mostra dá toda conta, essa né? questão. Isso. Uhum, concordo. Seria alguma coisa. Bom, aí a nossa relatora consegue escrever pra gente. Eu acho que Deixa assim é legal, sim, porque também fica bem prático. sim. Eu acho que era só isso. Deixa eu só verificar se a gente não tinha mais nenhuma coisa muito é, hum, pendente, mas eu acho que não. Só ver se não postaram alguma coisa. Não, ninguém postou nada no nosso drive pra gente considerar, então foi só o que a gente acabou falando na reunião mesmo. Que eram os pontos extras que o pessoal queria que a gente acabasse discutindo. Então eu acho que a gente. Eu Eu acho que acho que concluímos. tem um ponto que eu acho que eu gostaria aqui Hum, de adicionar também, claro. que tem muito a ver com tudo que a gente discutiu aqui. Lá no começo, né, do estatuto, podia constar também um artigo que fale, né, que no desenvolvimento de suas atividades, o centro acadêmico observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, orientação sexual ou religião. A gente pode colocar assim. Eu não sei até que ponto eu acho legal. Eu só não sei até que ponto o pessoal do outro GT já não colocou. Se não tiver colocado, dá É, para colocar, né? Porque mas se não engloba tiver tudo que a gente colocado. falou para Sim, ser sim. inclusivo. Sim. Aí se ele. A gente faz o seguinte, então, a gente olha o relatório deles e se não tiver, a gente pede uma adição, uma emenda. Porque vai Exato. sair segunda ou terça-feira, acho que tem que sair esse Sim. relatório deles. Que aí eu acho Então a legal, gente. porque todos os a pontos que a gente gente discutiu tem uma união com um deles. sim. Bom, deixa eu. Eu acho que era isso. A não ser que tenha alguma coisa, eu acho que não tô esquecendo de nada. Deixa eu pensar só um minutinho. Ninguém mandou nenhum negócio no formulário de pedido, né, para ver alguma coisa específica, né? Pelo menos da última vez que eu vi, não. Tá. Eu posso tentar checar de novo aqui, mas eu tenho que achar ele. Esse é o problema. É... Tá. Uma das perguntas que eu acho que ficou meio assim norteada nessa questão do vínculo de instituições superiores seria quais são os benefícios e suas obrigações. Como a gente falou que não tem subordinação,
seria É, condicionado ao momento, né? sim, condicionado a quem tá no Isso. poder no momento que vai querer fazer ou não, né? Uhum. Ah, então acho que é isso mesmo. É, eu acho que era isso mesmo, uma comissão mais técnica, assim. Exato. Então, bom, eu agradeço a sua presença, agradeço aí a aqueles que nos assistem também. Agradeço a diretoria de comunicação por ter feito a transmissão. E acho que é isso aí. Acho que essa reunião eu vou dar ela como encerrada e desejo a vocês um ótimo sábado. Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Para E vocês vocês também. também. Até mais. Até.